processo judicial eletrônico já é realidade na Justiça brasileira. De acordo com uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, até 2018, todas as ações judiciais do país, em todas as esferas, deverão tramitar exclusivamente por meio eletrônico. O problema é que o PJE ainda não chegou da forma esperada a todos os profissionais que dependem dele para trabalhar. O que os advogados acham do processo judicial eletrônico? Então, a dificuldade atual que nós temos é toda vez que há alguma movimentação, alguma inovação, alguma atualização no PJE, nosso sistema eletrônico tem que ser adaptado para isso. E, por vezes, isso ocorre ou nas madrugadas ou num horário em que a gente não tem tempo hábil para poder adaptar o nosso sistema, para poder peticionar eletronicamente. É um sistema que trouxe uma evolução muito grande para o processo hoje, mas ele depende de uma tratativa um pouco melhor em relação ao acesso que o advogado tem, em relação à utilização do advogado. Então, a gente tem visto que alguns advogados, principalmente alguns mais antigos, eles têm uma dificuldade muito grande. Então, isso aí eu acho que precisa ter uma atenção muito grande do tribunal. Quando a gente tem só uma petição, sem muitos anexos, ele funciona razoavelmente bem. Agora, eu já tive experiências de ter vários anexos numa petição, quando está chegando na metade ou mais para o fim, de cair o sistema e ter que começar tudo de novo. Então, isso é uma perda de tempo bastante grande, dificulta bastante a nossa atividade. Desde que foi criado pelo Conselho Nacional de Justiça, o PJE tem gerado grandes obstáculos aos advogados brasileiros. Um processo simples de peticionar tem dado muita dor de cabeça aos profissionais da área, que dependem do sistema para trabalhar. Se para os advogados que não têm limitações é difícil lidar com o processo judicial eletrônico, imagine a realidade vivida pelos profissionais com deficiência visual. De acordo com a OAB Nacional, existem hoje cerca de 2.000 advogados com deficiência visual, cegueira total ou baixa visão, inscritos no Cadastro Nacional da entidade. Mas o número é ainda maior, já que existem aqueles que adquiriram a deficiência e não atualizaram o cadastro. Cega há 7 anos por causa de um glaucoma, a advogada Débora Prates ficou impedida de trabalhar depois da implantação do sistema. Então, eu uso vários programas, vários leitores de tela, para que eu tenha a acessibilidade inteira, entre aspas, até onde os sites me propiciam. Porque, só para você imaginar, 5% só dos sites brasileiros tem a validação como sendo um site acessível. As pessoas acham assim, mas por que ela quer agora peticionar em papel? Como é que será que os processos são em braille? Como é que ela consegue? Por que ela quer papel? Para ela não era melhor o virtual? Num certo ponto, claro, as pessoas estão certíssimas. Para nós, o bom mesmo é o virtual acessível. Mas hoje eu tenho independência sim. Eu digito tudo que eu quero, posso demonstrar para vocês. Eu digito o que eu quero, eu imprimo e eu preciso de ajuda para assinatura, porque eu faço tudo isso com independência. E antes do PJE, o que eu fazia? Eu ia para o foro, eu entrava com a minha petição em papel e eu ia até o balcão e no balcão eu pegava o meu protocolo físico, na petição física. Hoje, com o PJE, eu não consigo mais. Eu consigo o quê? Eu chego a digitar, eu converto o arquivo em doc, mas quando eu preciso entrar no PJE para tocar os procedimentos para envio, preencher aqueles vários campos, cada formulário é de um jeito, é uma loucura. O meu leitor de telas, ele sobe, ele vai para o espaço, ele vai para qualquer lugar, porque ele não sabe para onde ir, porque o conteúdo não é codificado. Então, para a pessoa cega, o advogado cego em especial, nós somos banidos da profissão. Então, eu não tenho nenhuma independência, nenhuma. Antes, eu tinha uma certa independência para bater o meu protocolo. Aliás, eu ia perguntando e tal, e eu chegava. Hoje, eu não tenho. Eu não chego a lugar nenhum. Eu perco prazo, eu não tenho como fazer. Então, é cruel. Tudo isso porque o software criado pelo CNJ não foi adaptado aos deficientes visuais e nem segue as normas internacionais de acessibilidade na web, situação que tem preocupado a Ordem dos Advogados do Brasil.
O que nós não podemos aceitar é este assodamento para a implementação do processo judicial eletrônico sem que se possa garantir efetivamente a todos os advogados brasileiros, que são os verdadeiros representantes da cidadania, essa condição de não terem uma exclusão do processo judicial num determinado momento, seja por falta de estrutura no âmbito da própria internet, seja por falta de estrutura no âmbito de uma falta de energia elétrica num determinado momento, e seja também pela própria certificação digital, que nós temos problema hoje, inclusive, com as empresas que certificam ou que dão a certificação digital aos advogados. O processo judicial eletrônico ele não pode e não deve servir como uma forma de exclusão da advocacia e, por via de consequência, da cidadania, e sim como uma forma de inclusão, e uma inclusão com maiores facilidades, o que não está acontecendo hoje. Nós estamos falando de acessibilidade, e isto tem que ser observado, notadamente, quando se fala de um processo judicial. Para mudar essa realidade, a advogada Débora Prates solicitou, no início de 2014, ao CNJ, que pudesse peticionar em papel, mas teve o pedido negado. Então, ela impetrou um mandado de segurança em seu próprio favor aqui no Supremo Tribunal Federal, a fim de restaurar seu direito de exercer a advocacia com liberdade e independência. E embaso e peço a minha liminar, com base em que eu perco a minha profissão, os meus alimentos, a minha dignidade, perco tudo. Estava num estado humilhante, vexatório, embaso a minha liminar, volto para o Rio e no dia seguinte eu protocolo essa ação de mandado de segurança e vai para o ministro Lewandowski, que estava em exercício, e ele então analisa e vê que realmente eu tinha sustentáculo, eu tinha argumentação plausível, constitucional, perto da convenção, e ele então defere provisoriamente, obviamente, foi a liminar, para que eu peticione conforme requeri, em meios físicos. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski é vista com bons olhos pela OAB Nacional. A decisão que é trazida pelo ministro Lewandowski nesse mandado de segurança, ela traz como fundamento exatamente o fundamento que a ordem tem utilizado, que é o fundamento constitucional. Nós entendemos, e a Constituição Federal assim expressa, que as pessoas que têm necessidades especiais, elas tenham sim um tratamento igual a todas as demais pessoas, né? Princípios constitucionais, o artigo 5º, o artigo 7º da nossa Constituição Federal. Isso é que está posto. E é isso que nós estamos buscando frente ao Conselho Nacional de Justiça, porque entendemos que o CNJ tem que ter sim a sensibilidade de adaptar o sistema. O desejo da advogada é que a Constituição brasileira seja respeitada e mantenha o direito dos profissionais com deficiência visual de continuar trabalhando. A tecnologia para as pessoas cegas, ela é tudo. Os cegos são contra o PJE? Claro que não. Nós somos plenamente a favor, desde que, até que eles sejam acessíveis. Então, é isso que nós precisamos, acessibilidade para ontem. A advogada Débora Prates foi homenageada durante sessão do Conselho Federal da OAB. A profissional, que tem deficiência visual, é considerada um símbolo da altivez da advocacia, por sua luta pela acessibilidade no processo judicial eletrônico. Uma heroína da advocacia brasileira. Assim, foi considerada a advogada deficiente visual Débora Maria Prates Barbosa durante a homenagem realizada no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Parabenizando-a pela vitoriosa iniciativa ao impetrar o mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal, que lhe garantiu o direito de peticionar fisicamente em todos os órgãos do Poder Judiciário. Desde que perdeu a visão há 7 anos, Débora Prates tem lutado pela acessibilidade na justiça brasileira. Para o presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado Coelho, a questão do processo judicial eletrônico demonstra a barreira imposta pela sociedade aos deficientes visuais. Nós, da sociedade brasileira, temos a obrigação, o poder-dever de retirar tais barreiras para que haja o pleno acesso e o desenvolvimento de todos os advogados à jurisdição. A inadequação da plataforma às diretrizes internacionais de acessibilidade tornou inacessível o processo judicial eletrônico aos deficientes judiciais. Uma vez que o conteúdo dos sites não está codificado, os leitores de tela dos deficientes visuais não podem ler os portais do PJE.
A OAB espera que a decisão tomada pelo ministro Ricardo Lewandowski em permitir que a advogada faça o peticionamento físico enquanto o PJE não estiver totalmente adaptado às pessoas com deficiência não seja a última iniciativa semelhante. E depois do intervalo você vai ver. OAB entra com uma ação no STF pedindo correção da tabela do imposto de renda de pessoa física. A gente volta já.